Olá pessoal, eu me chamo Caroline e esse é o primeiro vídeo do canal. Confesso que eu estou muito ansiosa e estou muito feliz também de estar aqui conversando com vocês nesse primeiro vídeo. Assim, pra quem não me conhece, eu vim de lá do TikTok, eu tenho um perfil de casos criminais lá, então eu conto as histórias bem resumidas. E assim, o meu interesse sempre veio aumentando de contar e falar mais fatos sobre os casos. Então acho que o YouTube é a plataforma ideal para isso. Então eu quero muito que vocês me acompanhem. Se vocês não são inscritos, que vocês venham se inscrever no meu canal. E eu peço também já que vocês deem o seu like para ajudar e compartilhar para pessoas que gostam também de casos criminais, enfim. Também tem as outras redes, o Instagram, se vocês quiserem podem estar me acompanhando, me sigam por lá, que lá a gente pode ter uma interação maior, mais próxima, e assim a gente poder conversar e até mesmo escolher os casos que eu vou estar postando aqui no dia a dia, enfim. Então vamos para o primeiro caso de hoje, que é o caso Serrambi. Ele é um dos meus prediletos, mas infelizmente não foi solucionado. Não descobriram de fato quem matou Eduardo e Tarsila Guzmão. Eu vou estar trazendo várias informações e o porquê o caso se tornou inconclusivo. E é isso, pessoal. Maria Eduarda Dourado Lacerda era uma adolescente de 16 anos, isso em 2003, quando tudo aconteceu. Ela nasceu em Recife, Pernambuco, no dia 10 de 3 de 1987, filha de um empresário local chamado Antônio Dourado. Já sua melhor amiga era a Tarsila Guzmão, que também tinha seus 16 anos, era filha de um comerciante chamado José Vieira de Melo, e as duas se conheceram assim uns anos atrás em um shopping em Recife e elas afinaram uma amizade. Basicamente quando elas eram crianças que elas se conheceram. E elas tiveram essa amizade até, infelizmente, no dia das suas mortes. Então vamos para o primeiro dia que se inicia essa história. Isso foi no dia 1º de maio de 2003, que era um feriado, e a cidade estava em festa de Recife. Maria Eduarda e Tarsila estavam assistindo um show quando Maria Eduarda avista um dos seus amigos, que era o Tiago Carneiro. Segundo a mãe da Maria Eduarda, Regina Dourado, ela tinha encontrado até um diário em que ela descrevia a amizade dos dois, enfim. Então o Tiago acaba convidando a Maria Eduarda para ir em uma casa de veraneio em Serrambi, onde ele estaria dando hoje a gente chama de after, né? E ele estaria fazendo um churrasco, ia ter música, enfim, eles iam se divertir pós aquele show. Maria Eduarda então convida a Tarsila, então as duas decidem ir sim para esse churrasco, elas vão em um dos carros dos convidados. Ao todo foram mais 6 jovens, tirando a Tarsila, a Maria e o anfitrião, que era o próprio Tiago Carneiro. Chegando nesse churrasco, um dos vizinhos dele acaba convidando todos para no outro dia andar de lancha até a praia de Maracaípe, né, e estarem estendendo mais ali as festas, o momento de diversão entre eles. Ressaltando que todos os jovens que estavam ali na casa, eles meio que faziam parte do mesmo ciclo social, eram todos filhos assim, mais ou menos de pessoas de classe média alta, então eles se conheciam assim entre si, estudavam em colégio particular, nos mesmos colégios, enfim. E daí, assim, no outro dia, no dia 2 à tarde, no início da tarde, eles vão nessa lancha. Eu não sei se todos aceitaram a esse convite, mas a Maria e a Tarsila foram de lancha até a praia de Maracaípe. Só para vocês entenderem como funciona ali a localização, 12 quilômetros de Porto de Galinhas até as praias de Serrambi, onde elas estavam. E no meio tem a praia de Maracaípe. Então, o que acontece? Quando elas chegaram até a praia de Maracaípe, a Maria Eduarda e a Tarsila, né? Elas foram a pé, elas deixaram até os calçados ali no bar, que eles todos sentaram, né? Se acomodaram, mas elas decidiram dar uma volta e ir até a praia de Porto de Galinhas. E elas foram a pé e até mesmo sem o chinelo, porque não são locais muito distantes, né? Então, dá uma boa caminhada, mas dá para ir tranquilamente. Elas já conheciam também, né? E daí o que aconteceu? Antes delas descerem da lancha, o rapaz que estava conduzindo, que era o marinheiro, ele avisou a todos que antes das 5 horas, 4h30, era para todos estarem no barco, na lancha, para que ele pudesse partir por conta da vazante da maré.
E daí elas desceram, aí todos ficaram ali no barzinho mesmo, e elas foram, né, até a praia de Porto de Galinha. Lá elas viram bastante conhecidos, porque que nem eu falei, elas conheciam a região, as pessoas, e meio que assim, era o ciclo social delas. Então elas foram encontrando pessoas, até mesmo porque elas eram nascidas e criadas ali de Recife. E só que elas acabaram se perdendo assim no horário, né? Elas não prestaram atenção no horário. Então, quando elas voltaram, quando elas retornaram, aí a lancha já tinha partido com todos eles, então elas se viram sozinhas. E assim, gente, ressaltando que naquela época, assim, naquele tempo, não é que nem hoje. Hoje a gente tem um telefone celular, se nosso celular, por exemplo, acabar a bateria, a gente pode pedir para alguém uma tomada e um carregador para carregar, pode pedir o Wi-Fi de alguém. Então, assim, tem vários meios da gente se comunicar. Até uma pessoa com o próprio notebook tem como a gente pedir para mandar mensagem para alguém para nos ajudar. Mas naquele tempo não, assim, celular até para quem era rico era muito caro e era difícil mesmo, né, até mesmo de sinal. Então, enfim, então elas se viram sozinhas e elas estavam com bem pouco dinheiro também, ainda teve essa questão. E a partir daí que começa uma saga, porque elas não tinham como voltar, então a Tarsila e a Eduarda vão até um ex-namorado da Tarsila pedir carona, e esse rapaz ele falou que ele não poderia estar fazendo isso por elas, mas ele permite que elas usem o celular dele, e daí elas ligam até a casa de Serrambi, só que o Thiago Carneiro se recusa a ir buscá-las, então acaba que elas retornam até Porto de Galinhas, e lá em Porto de Galinhas elas tentam mais 2 ligações de orelhão para casa de Serrambi, onde elas não obtiveram sucesso, e elas tentam caronas assim entre conhecidos. Só que no final acaba que escurece, daí começam a se esgotar os recursos que elas tinham. E elas começam a pedir carona, né, para pessoas que estavam passando ali na região, até que um músico chamado Ariano Scioli reconhece a Tarsila e para o carro para ela. E ali ele deixa elas em um local um pouco mais iluminado, com mais pessoas, e ele até dá um adendo ali para elas, avisa que é perigoso elas pedirem carona fora dali, porque é uma região mais perigosa, escura, enfim. Chegando nesse ponto, segundo as investigações, foi, no caso, o último local em que elas foram vistas e que teve testemunhos em relação a isso. Elas foram até uma padaria, elas compraram um cigarro nesse local. E quando elas saíram, aí elas foram até um outro estabelecimento do lado e elas pediram para utilizar o banheiro. Só que aí eles mostraram onde é que o banheiro ficava. Como ficava numa área muito escura, muito, assim, estranha, elas decidiram recuar e elas não foram até esse banheiro, né, por medo. E foi aí o último local em que elas foram vistas. No dia 3 de maio, a família delas foram avisadas de que elas haviam desaparecido e começou então a busca pelas garotas, sem nenhuma evidência, nenhuma informação delas, foram se passando os dias. E assim, no dia 8, o chefe da Polícia Civil, numa atitude muito estranha, nomeou um delegado para tratar de um duplo homicídio a partir do dia 3. E sendo que não tinha nenhuma prova, nenhuma evidência, nada que comprovasse que elas realmente estavam mortas. Então o Ministério Público não conseguiu entender o porquê dessa forma de agir, mas foram se passando mais os dias e quando foi ali no dia 10, o pai da Tarsila, o José Vieira de Mello, junto com um amigo, decidiram fazer uma ronda ali bem próximo do local onde elas tinham sido vistas pela última vez, a 100 metros mais ou menos, em um canavial em Ipojuca Camela. Eles foram de moto e cada um foi para um sentido. E quando o pai da Tarsila retornou, ele viu que o amigo dele estava parado, olhando para algo. E quando ele chegou bem próximo, ele viu que era o esqueleto de 2 pessoas. Só que elas estavam irreconhecíveis. Elas estavam, assim, muito em estado em decomposição avançado. Acabou que ele puxou o esqueleto para realmente ter certeza. Aí ele já verificou, ele se lembrou da última foto. Eu vou colocar essa última foto aqui. Que foi tirada na praia, né, de um conhecido das meninas, que elas estavam andando ali no Porto de Galinhas, quando elas estavam fazendo aquela trajetória de andar ali na areia da praia, que elas foram até Porto de Galinhas, depois elas voltaram para Maracaípe. Então essa foto foi tirada por um conhecido e elas estavam usando, uma delas estava usando essa
canga laranja, então ele já se lembrou da foto, então a canga laranja estava na cena do crime. Ele viu também o bracelete que ele tinha dado para a filha dele, para Tarsila, no pulso dela, e também ele viu que tinha um aparelho dentário, que ela também usava aparelho dentário. Então ele teve assim quase 100% de certeza que era a filha dele e que a outra menina possivelmente era a Maria Eduarda também. E daí que ele foi chamar a polícia. E, assim, o comportamento desde o princípio, assim, da polícia e da investigação foi muito estranho, né? A forma como eles abordaram o caso, que nem nomearam o delegado para um duplo homicídio, sendo que não tinha corpos e não tinha evidências de que elas tinham sido mortas. Aí não investigaram na proximidade ali do local onde elas haviam desaparecido, porque elas foram encontradas mais ou menos a 100 metros do local onde elas tinham desaparecido. Se nesses dias ali, até no dia 4, no dia 3 mesmo, já tivessem dado uma varredura ali naquela localização, provavelmente já teriam descoberto que elas estavam ali, né? E precisou alguém da família ver isso. Então, eram erros atrás de erros. E daí, a polícia, ela não vedou o local, né? Porque a partir de então que descobriu que tinham 2 corpos ali, e que era um local que não era assim estrada, onde se passavam muitas pessoas, né, urbanizado. Então, a polícia deveria ter fechado o local para poder começar uma perícia, ver rastros, talvez evidências, coisas jogadas, né, no mato que pudessem ter digitais, enfim, e talvez pudesse fazer parte daquela cena, daquele crime. Só que não foi feito esse cuidado, então começaram os próprios policiais a andar de carro no local, a jogar bituca de cigarros. Também teve a população que, quando soube que os corpos estavam ali, começaram a encher de pessoas querendo ver a situação. Então, assim, ficou bem incontrolável e no final acabou que poluiu muito a cena de um crime que eles precisavam de evidências para descobrir o autor desse crime. Então agora eu vou falar sobre os acusados. O Valfrido Lira da Silva e o Marcelo José Lira, eles foram acusados de ter matado as garotas, porque, segundo uma testemunha que estava aproximadamente a 30 metros de distância do local onde as meninas estavam, ela deu vários detalhes, por isso que a polícia levou muito em consideração o testemunho dela, em que as meninas entraram dentro da tupique desses homens. Então, a polícia prendeu eles foram presos 15 dias após o crime e ficaram 60 dias presos. Em 2010, aconteceu o júri popular, foi 5 dias de julgamento e eles foram absolvidos. E por que essa absolvição? Porque tinha o testemunho dessa pessoa, dessa mulher, mas não tinha provas que sustentasse, né, essa versão, que tinha sido eles os assassinos. E a única coisa que encontraram similar, que a polícia afirmava que tinha sido eles, era a perícia, na verdade, era que tinham encontrado papéis de bombons na cena do crime e tinha encontrado papéis de bombons também dentro da tupique e uma lâmina de barbear também, que foi encontrada similares no crime e dentro da tupique. Então, isso não foi forte o suficiente para manter eles presos. Então, eles foram absolvidos em 2010 e eles foram livres desse crime. Agora, entrando um pouco mais a fundo sobre a investigação, que nem eu falei, os corpos, eles estavam só os esqueletos quando foram encontrados. Mas se a gente for ver uma ordem cronológica, as meninas sumiram do dia 2 para o dia 3. E elas foram encontradas já no dia 10. Então, não era para estar tão decomposto, né, da forma que estavam. E o que todo mundo acredita que deve ter acontecido é que o autor desse crime usou algum tipo de química para estar dissolvendo e acelerando essa decomposição e até mesmo limpando ali evidências de estupro, de digitais que pudessem ter no corpo delas. Até citaram que poderia ser um tipo de procedimento que fizeram com elas, que se chama vitriolagem, que acelera a decomposição usando ácido e formol. Agora a pergunta que não quer calar,
E os amigos, o que eles deporam? O Thiago Carneiro disse que no dia 2, às 10 horas da noite, ele chegou aí para Porto de Galinhas tentar buscar as meninas, mas que não as encontraram. Então ele voltou sozinho para Serrambi. E as outras pessoas que estavam na casa e que estavam na lancha disseram que elas não voltaram com eles, né, para casa de Serrambi, e que lá elas não estavam. Várias informações que as pessoas acham que ficaram muito a desejar nesse caso. Que foi assim, por conta de uma testemunha, fizeram uma perícia na Tupic do Valfrido e do Marcelo, eles foram presos e parecia assim que tinham pressa de prender eles e acusar eles desse crime a qualquer custo. Mas a casa do Thiago Carneiro não foi periciada depois de 6 meses, né? Então é um tempo muito longo, poderia sim ter destruído provas, né? Se fosse o caso. Enfim, então assim, foi uma sucessão de erros que acarretou a impunidade desse crime. Agora, para finalizar, em 2004, os corpos da Tarsila e da Maria Eduarda foram exumados para que pudessem fazer uma outra perícia e talvez encontrar outros vestígios de provas de alguma coisa. Mas o que descobriram foi que Maria Eduarda levou os tiros depois que ela já estava morta. Então, tem uma teoria que é muito forte sobre esse caso, né? Mas é apenas uma teoria, não tem como comprovar, de que as meninas, elas chegaram sim a voltar para Serrambi e chegando lá, a Maria Eduarda teve uma overdose e morreu, já que na perícia não conseguiram constatar se elas estavam ou não drogadas. E nisso a Tarsila ficou muito nervosa, né, de ver a amiga morta, tentou ligar para a família, só que ela foi impedida pelas pessoas adultas da casa e que acabaram matando as duas para encobrir esse crime. Então é isso, pessoal. O que vocês acharam dessa história? Eu particularmente acredito nessa versão que é só uma teoria. A família eu pesquisei para entender a opinião das famílias e eu vi que são divididas. Uma família acredita que realmente foi os tupiqueiros e a outra família acredita que eles não teriam essa capacidade, até mesmo intelectual, de informação, de saber como dissolver um corpo, né, encobrir o crime. Então, por isso que a opinião é dividida. Mas é isso, então, assim, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu joinha, se inscrevam no canal. E vai ter novos casos, novas histórias que eu estarei contando aqui pra vocês e melhorando, fazendo melhoras no canal. E é isso, beijo!